Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Rafaela Cristina, sou mobilizadora juvenil do NUCA, o Núcleo de Cidadania dos Adolescentes do município de Cruz, e hoje estamos aqui com a nossa live da semana. Lembrando que o nosso tema é enfrentamento ao racismo e outras violências. Convidamos hoje a Socorro Brandão, ela daqui a pouco chega para conversar um pouquinho com a gente. E a nossa adolescente é a Laiane Araújo, também daqui a pouco vai estar aqui conversando e fazendo a nossa live um momento extrovertido e bem informativo. Ainda com a temática do racismo, em alusão ao mês que comemoramos o Dia da Consciência Negra, o dia 20 de novembro, conversaremos com a historiadora Socorro Brandão, ela que desenvolve um importante trabalho em prol da igualdade étnico-racial. Então é isso, vamos só esperar as duas entrarem, tanto a Socorro quanto a Laiane, para a gente já chamar as duas, para elas se apresentarem e a gente começar a nossa live, tá bom? Quero agradecer aí a todos que estão com a gente em todas as lives, inclusive você que está aqui com a gente hoje. Lembro também que você compartilhe com seus amigos para que outras pessoas possam estar por dentro dessa live, tá bom? Já salvo para que você, outro momento, já possa assistir, já que você não pode estar aqui hoje, agora, porque está ocupado, fazendo outra ação. Então, saiba que a nossa live vai ficar salva aqui no feed de notícias, tá bom? A Vitória está por aqui, a nossa adolescente do NUCA. A Socorro acabou de chegar também, já vou chamar ela. Sejam todos bem-vindos, muito obrigada a todos. Oi, Vitória. Vamos lá, Dona Socorro já mandou o convite. Vou chamar também a Laiane, aproveitar aqui. Olá, boa tarde, tudo bom? Sim, tudo Você está me bem. ouvindo bem? Consigo sim, ouve perfeitamente. Você me ouve Ótimo, bem? perfeito. Então, estamos bem. Pronto. Enquanto a Laiane entra, você pode se apresentar para a gente? Você aí, que lá no post da live tem um texto enorme falando a sua ação, o seu desenvolvimento. Fale um pouquinho de você, por favor. Então, gente, para começo de história, né? Eu sou professora, né? Acho que antes de qualquer coisa, é preciso que eu diga. Eu sou mulher negra, sou mulher afro-acarauense, afro-cearense, afro-brasileira. E eu sou professora de história. Eu sou estudiosa da temática afro-brasileira e todo o meu estudo, a questão da minha história de vida também, de identificação, de história também, de ter sofrido preconceito, discriminação, racismo, pela questão social, pela questão de cor também. Tudo isso me encaminhou para essa trajetória de estudo, né? E aí, como professora, eu utilizo os meus estudos como instrumento de luta, né? Instrumento de luta e instrumento de resistência aos diversos tipos de violência, e porque eu entendo o preconceito e a discriminação como um tipo de violência, né? Então, por isso que eu gostei muito do tema. Mas eu costumo me apresentar mesmo como mãe, né? Eu sou mãe do Nixon, eu sou mãe da Nathalie, como esposa, eu sou esposa do Denilson, que não por acaso é um negro, né? Um preto retinto que traz na sua pele a historicidade. Eu sou filha da dona Rita, um exemplo de professora, de mulher, lutadora, que também passou por muitos tipos de violências, né? Então, eu trago nessa minha apresentação toda essa carga, essa historicidade
de temas que a gente vai falar aqui para essa juventude, né? Que precisa tanto de exemplos de resiliência, de resistência e de mostrar que o conhecimento ele nos torna fortes. O conhecimento é instrumento de luta. O conhecimento ele nos deixa mais resilientes e mais preparados para o enfrentamento aos vários tipos de racismo, sejam eles físicos, sociais, políticos, econômicos ou estruturais. Então, muito bem, ótima apresentação. A gente já vê que na apresentação já tem muita emoção, muita história. Imagine daqui para frente, na hora que você for responder as perguntas. Então, você já deu um spoiler aí de como essa live vai ser maravilhosa, já está sendo maravilhosa. Espero que todos possam sentir a mesma energia que eu estou sentindo daqui, com essa energia positiva que você está nos transmitindo. Agora, a Laiane, ela entrou enquanto você estava falando. Vou pedir para ela se apresentar também, para a gente já... Opa! Na hora que eu ia falar com ela, saiu. Acho que ela está com probleminha de internet. Deixa eu ver se ela entra mais um pouco, tá bom? Vamos só esperar. Enquanto isso, eu queria agradecer, né, assim, essa iniciativa, reconhecer, né, a importância desse trabalho, né, a André me explicou direitinho, eu também fiquei dando uma olhada no espaço aqui da internet de vocês, né, no Instagram, né, que agora a gente tem que... Eu sou do século passado, né, mas a gente tem que se adaptar às novas tecnologias. Eu fiquei vendo o movimento de vocês, né, a André me explicou. E que legal ver essa juventude protagonizando e falando de assuntos tão necessários e pertinentes. Então, assim, eu fiquei muito honrada com o convite e estou aqui para contribuir, tá? Agradeço aí o contato com feito pela Andréia e vamos ver em que eu posso contribuir aqui com essa discussão e com essa temática. Tá? Muito obrigada. Nós que agradecemos por você ter aceito o convite. Tá? Sua live estava sendo aguardada por muitas pessoas, pode ter certeza. E você ter aceito o convite foi uma honra. Muito obrigada mesmo. A gente fica muito feliz. Eu falo em nome do grupo por você estar aqui, ter aceito o convite e fazer essa live junto com a gente. A Andréia está aqui junto com a gente, mandou boa tarde. Boa tarde, Andréia. O Jamilson também está, a Gleiciane Freitas. A Gleiciane até comentou, falou socorro maravilhosa, a nossa diretora do estado. Ela colocou que você também é fantástica. Olha aí. Ah, eu sou fã da Gleicinha, né? Ela sabe disso. E ela é sua fã também. A Gleicinha é minha inspiração, né? E a Vitória falou oi, socorro. É a nossa adolescente, uma das adolescentes aqui do NUCA. Acho que a Laiane está com probleminhas de internet. A gente não vai ficar aguardando muito, tá? Também devido ao tempo. Mas na hora que ela entrar, ela já pega do ponto. Eu vou começar a fazer as perguntinhas para você. Caso ela entre, eu passo as perguntas para ela, tá bom? Tudo bem, meu anjo. Então vamos lá. Primeira perguntinha. Quais as expressões do racismo na sociedade brasileira e quais as origens estruturais dessa expressão de violência? Bom, assim, né? Primeiro, assim, falar de racismo é muito interessante porque a gente é um tema nevrálgico, né? É um tema difícil da gente falar. Ainda mais estando no século XXI, a gente ainda não entende como as pessoas ainda não conseguem superar essa questão do ponto de vista biológico, digamos assim, que para a gente que estuda, que está no ramo da educação, é tão simples de entender. Biologicamente, a cor da pele, o termo raça,
A questão racial, ela já foi tão explicada, né? Então, assim, biologicamente, o nosso tom de pele, ele pode ser justificado aqui no Brasil pelas misturas, historicamente, pelas misturas que a gente vai ter aí do povo africano, que não veio para o Brasil, foi trazido, né? Então a gente vai ter aí essas origens, e aí os termos, eles são muito importantes. Quando a gente diz assim, os africanos, eles vieram para o Brasil, não, os africanos não vieram, os africanos foram traficados, eles passaram por uma diáspora forçada, a maior diáspora forçada da história, e essa mistura de tons de pele não foi amigável. O nosso tom de pele amorenado também não se deve exclusivamente aos africanos, aos negros africanos escravizados, se deve também aos indígenas, né? Eu mesma, assim, eu me identifico como uma mulher afrodescendente, mas eu sei também que geneticamente, se for fazer um teste em mim, e eu acredito que em você, olhando o teu fenótipo, né, que é uma coisa também de fenótipo, pela questão dos teus olhos amendoados, né, pelo teu tom de pele um pouco avermelhada, eu diria que nós estaríamos mais próxima de uma descendência indígena do que mesmo de uma africana, né? A não ser pelos cabelos, né? Eu poderia facilmente me identificar como indígena. Mas não é só a questão do fenótipo, tem outras questões como fatores culturais, outras questões que fizeram com que eu me aproximasse mais dessa questão da identificação afro-brasileira. Então, assim, a gente aceita isso, a gente que estuda, por isso que eu digo que o conhecimento é uma arma, a gente aceita isso muito facilmente, né? E a gente também sente muita dificuldade em admitir que outras pessoas não consigam compreender isso com a mesma facilidade que a gente entende, né? A gente vai ter pessoas que são iguais, que por baixo dessa pele, dessa tonalidade de pele ou dessa forma diferente de cabelo, são pessoas que têm sentimentos, que têm sonhos, que têm perspectivas, que erram, que acertam, que têm alma, que têm desejos, que têm força de trabalho, né? E que muitas vezes são minimizados nos seus direitos, são invisibilizados por questões que, digamos que elas não têm culpa, né? Elas não escolheram nascer com essa ou aquela cor, a gente simplesmente nasce, né? Na família que a gente nasce, com a mistura que a gente nasce, né? E a gente também nasce pobre, a gente também nasce no meio de famílias mais abastadas, a gente também nasce na zona rural, a gente nasce na cidade, a gente nasce em arranha-céus, em grandes cidades, a gente nasce na zona rural, a gente nasce nas comunidades, nos becos, nas vielas, e a gente também não escolhe isso, né? E a gente não escolhe isso também por razões históricas. Historicamente, essa estrutura, ela se deve ao nosso processo de colonização, né? Então, a gente vai ver que o Brasil, assim como outros países aqui da América, ele foi construído sobre bases colonialistas, que tinha como principal base a escravidão, e essa escravidão, ela precisava ser aceita por corações, mentes
politicamente e economicamente, e até religiosamente. Então, precisava se criar todo um aparato ideológico para que as pessoas fossem convencidas de que aquele sofrimento, de que aquela invisibilização daquele povo, de que diminuir aquele povo, de que tirar a humanidade daquele povo era necessária para que se convencesse de que aquela pessoa era um animal, né? De que ela não tinha direito nenhum, de que ela tinha que sofrer mesmo, que ela não tinha, né? Ela era desprovida da sua humanidade. É tanto que nos registros de herança, o escravo, ele era comparado a... no mesmo nível, quando era deixado uma herança, o escravo era comparado à casa, ao jumento, aos bens que o senhor deixava para os seus filhos, ele tinha um peso igual, né? Então, imagine você passa por todo esse processo de desumanização de uma ideologia em que, infelizmente, a própria religião pregava isso, a política aceitava isso, era economicamente viável que as pessoas aceitassem isso, era muito cômodo para os senhores, né, a classe nobre aceitar isso, né? As pessoas podiam dar uma surra ali no seu escravo e depois ir para a missa, e estava tudo bem, né? Você ia sendo carregado na liteira até a porta da igreja, o seu escravo ficava lá no sol quente esperando, você ia, entrava na missa, comungava, depois voltava, entrava na liteira e ele ia lhe carregando até em casa no sol quente, e aquilo era absolutamente normal. Então, aquilo que vai sendo durante 10 anos, 20 anos, 30 anos, 100 anos, 200 anos, cotidianizado, vai sendo naturalizado. E aí a gente precisa entender que o fim da escravidão ocorreu há 100 e poucos anos. E aí, por que a gente fala de origens estruturais? Porque a gente ainda não superou. Eu não sei se é questão de tempo, né? Mas algumas pessoas ainda pensam nas pessoas diferentes de cor ou de classe social dessa forma, né? Como inferiores, como subalternos, como pessoas sem direitos. É muito natural a gente ver uma pessoa negra como empregada doméstica, não que a gente só veja pessoas negras como trabalhando como doméstica, como porteiro, como motorista, como manobrista, como gari. Não, a gente não tem só gari preto, a gente não tem só empregada doméstica, motorista preto. A gente também tem pessoas brancas e pobres que também trabalham nesses serviços que são absolutamente dignos e necessários à sociedade. Mas por que a maioria desses empregos que ganham menos ainda são postos de trabalho ocupados por pessoas negras, né? E as origens disso, elas vão estar nessas questões históricas, né? Nessa cultura que foi cultivada na religião, na política e na economia, porque era necessário naturalizar essa inferiorização para que essa posição de inferioridade, essa escravização, essa situação de dominação fosse aceita, né? E aí se naturaliza a violência. Por isso que até hoje as pessoas acham que é muito natural. Eu já assisti algumas reportagens, gente, assim, já a pessoa vê assim um rapaz branco, né, sendo pego pela polícia, roubando, e as pessoas se surpreendem. Porque as pessoas dizem assim, nossa, mas como os homens dizem, né? Um rapaz tão bem parecido, né? Tão bom de prestar. Mas assim, a surpresa por a pessoa ser de boa aparência, ser branca e tudo mais. Mas se for um negro, assim, as pessoas acham muito natural que um negro tenha dado para ladrão. Entendem? É mais ou menos por aí. Então, assim, quais as expressões do racismo na sociedade brasileira, né? Hoje. Então, assim,
E quais as origens estruturadas dessa expressão de violência? Como eu disse, o racismo é uma forma de violência. E aí ele se desdobra de várias maneiras. A pobreza, a meu ver, a maior violência é essa, a pobreza, porque a pobreza ela vai se desdobrando em outras. Sim, né? A pobreza vai se desenrolar em criminalidade, a pobreza ela vai ela vai significar doença, ela vai significar péssima qualidade de vida, a pobreza vai significar baixa autoestima, a pobreza vai significar a falta de acesso às oportunidades, a falta das pessoas sonharem, a pobreza vai significar falta de acesso às condições de saúde, saneamento, aí vai vir as diversas violências, a violência física, a violência contra a mulher, né? A violência infantil, porque a violência infantil nas classes ricas e brancas, a gente já viu aí muitos casos aí aparecendo na televisão, mas são os casos que aparecem na televisão. Mas e os casos que não aparecem na televisão, que acontecem no meio da pobreza, e que de tão invisibilizada essa pobreza que nem chega aos noticiários? Quantos casos de violência doméstica, de violência infantil, de estupros, né? Então, assim, a partir da pobreza, que é a marca maior do racismo na nossa sociedade, a gente vai ter uma diversidade de desenrolar de outras violências. Então, para começo de conversa, era isso. Quais expressões verbais podem ser consideradas racistas e discriminatórias para os afrodescendentes? Essa é uma questão, assim, que eu gosto muito de... Aí tu vai colocando aí o que o pessoal está dizendo no chat também, tá? Que eu não estou conseguindo ver o chat. Tá bom. Eu vou tendo controle. Tá. Assim que tiver... Ok. Ok. Teu áudio está um pouquinho baixo para mim, tá? Não sei o que está acontecendo. Meu áudio tá bom, tá? Certo. Então, assim, com relação... É um tema assim que eu gosto muito, porque as pessoas acham que as palavras também não ferem. É um outro tipo de violência, né? Já que o nosso tema aqui está tão baseado em violência. Eu contava uma história que, assim, eu conto tanto essa história que acho que todo mundo que me conhece já ouviu essa história. Quando eu era criança, eu tinha um sonho assim, muito grande, né, de ser anjo, né, aqueles anjinhos de coroação. Sim. E aí, eu nunca consegui realizar esse sonho. Eu acho que isso me frustrou até hoje, né. Primeira coisa, quando eu tive uma filha, foi fazer botar ela para ser anjo, né. Fiquei morta de emocionado quando convidaram a menina para ser anjo. Porque a mulher que fazia coroação na época, quando eu era criança aqui, no lugar que eu moro, que é o Canaçu, ela não deixou eu ser anjo, porque ela disse que no céu não tinha anjo preto, né? E aí assim, foi uma babadeza. Porque eu acho que eu tinha, não sei, 6, 7 anos, gente. E eu confesso a vocês, eu nunca esqueci. Você vê que eu falo sempre disso. Porque eu tenho raiva que isso tenha me deixado traumatizada para procurar psicólogo, não é nada disso. Mas marcou, sabe? No céu não tem anjo preto. E eu lembro que uma vez eu tentei ensaiar, e aí ela me tirou da mesa do ensaio e me chamou de tição, enfim, disse assim umas palavras que me magoaram bastante, né? Eu também recebi alguns apelidos, né, muito significativos na minha infância. Nega do óleo, né? Tinha uma latinha de óleo que ela era uma nega, né? A nega era o óleo Pajeú, aí tinha uma nega, e aí era uma nega desenhada, uma nega até muito bonita e tal, e aí me chamavam de nega do óleo, ou nega do Pajeú e tal. Eu não gostava muito porque
Hoje eu entendo que não era assim tanto grosseiro, mas assim, eu entendia como nega do óleo como se fosse uma nega fedorenta. Então aquilo me atingia, eu não gostava, né? E assim, nenhuma criança gosta. Por exemplo, de chamar o seu cabelo de ruim, né? A minha própria mãe, ela dizia assim, as minhas duas meninas, que é as minhas irmãs menores, elas têm o cabelo bom. Só a Socorro que tem o cabelo ruim. E eu morava aí na Cruz, né? Teve uma época que eu morei aí na Cruz com a minha avó Filó. E aí a minha avó dizia a mesma coisa, né? Ela mandava a tia Genoveva cortar meu cabelo aí na Brasília. E aí a minha avó, a minha tia cortava o cabelo assim, bem baixinho, como homem, né? E aí ela dizia que é porque cortava assim, porque o meu cabelo não tinha modelo, porque o meu cabelo era ruim. Então, são algumas expressões que as pessoas até podem dizer que não usam isso como forma discriminatória, mas machuca, né? Então, assim, as pessoas dizem assim, mas agora é muito mimimi, a gente tem que dizer os termos corretos. Tem que dizer os termos corretos. Porque o respeito, ele precisa, não é você que tem que delimitar o que é que o outro, o que é que o outro se machuca. É o outro que sabe o que é que machuca ele, né? Então, assim, eu hoje não me ofendo se alguém me chamar de preta. Eu me ofendo, muito pelo contrário, se alguém disser que eu não sou negra. Se alguém me chamar nega, ai, que ótimo, obrigada. Por quê? Porque hoje eu sou uma mulher que sei o que eu sou, né? Eu reconheço os meus cabelos cacheados, né? Eles não são cabelo ruim. Eles não são cabelo de bombril. Os meus cabelos cacheados, eles são um motivo de orgulho. Socorro é a marca da sua africanidade. Tudo bem, eu não tenho a pele preta como a do meu marido. Que eu queria ter a pele preta como a do meu marido. Mas eu não tenho. Mas eu tenho os cabelos que a marca é a minha descendência dos guerreiros que vieram nos navios negreiros e que eles não morreram e eles deixaram a sua descendência e essa descendência chegará até os meus cabelos. Aí, ó. Essa descendência chegou até mim. Essa descendência me faz hoje uma zumbi. Eu sou líder de resistência. Eu sou exemplo de resistência. Eu sou determinada. Eu sou persistente. Eu sou guerreira. Eu não sou descendente de escravos. Eu sou descendente de pessoas que foram escravizadas, mas que eram tão valentes, tão fortes, tão determinadas, que venceram e não morreram. E nem deixaram sua cultura morrer. E deixaram suas marcas que permanecem vivas até hoje. Então, isso aqui é motivo de orgulho. Se alguém disser que meu cabelo, Socorro, alisa seu cabelo, aí sim você vai estar me ofendendo. Não ligo quem alisa seu cabelo. Todo mundo tem direito de fazer com o seu cabelo o que quiser. Mas não me diga para alisar o meu. Porque o meu é a minha marca. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com o jeito que você fala. Porque, assim, o meu marido é preto e ele não gosta de que alguém chame ele de moreno. Eu tenho alguns africanos, que são amigos meus, que eles não gostam, por exemplo, de serem chamados de africanos. Porque a África é um continente. A África não é um país. Nós vivemos no Brasil, mas lá fora nós não queremos ser chamados de americanos, nós queremos ser chamados de brasileiros. Então eles querem ser chamados de angolanos, de guineenses, entendeu? Eles querem a identidade deles de país, eles não querem a identidade, eu sou africano, sim. Eu sou do continente africano, do país tal, eu sou guinense, eu sou angolano, eu sou moçambicano, assim como eu sou brasileiro, cearense, acarauense. Então, use os termos corretos. O cara é preto, ele é preto, ele não é moreno.
eu sou morena, mas, puxa vida, eu me identifico como mulher negra. Aí a pessoa olha para mim e diz assim, mas você nem é tão negra assim. Poxa, respeite a minha identidade, né? Uma questão de respeito. Uso de expressões. Eu vou denegrir a imagem da pessoa. Poxa, denegrir? Por que denegrir? A coisa tá preta. E toda vez que a coisa fica preta é porque fica ruim. Então, assim, tem gente que não se incomoda, mas tem gente que se incomoda. Então, se você sabe que isso pode incomodar, evite usar. Porque pode ter gente que não se incomoda e pode ter gente que se incomoda. Então, por que você usar? Então, é uma questão só de você aprender. Por isso que eu reforço a ideia do conhecimento. Quando você estuda, que tal você colocar lá no Google termos que devem ser evitados para que você não fira, né? Termos e expressões que podem soar como discriminatórios. O Google vai te mostrar, né? Preto de alma branca. Que é isso, gente? Né? Então, assim, evite. Se você não sabe o termo correto de usar, se você não quer ofender, né? Então, não use. Use um termo neutro. Ou então, né, assim, fique na sua e respeite. Se a pessoa diz que é negra. Ela pode ser preta. Mas ela diz que é morena, então aceite que ela é morena e acabou. Se chame ela de morena. Fulano, como é que você quer ser chamado? Né? Como é que você se identifica? Pergunte. É a mesma coisa com relação aos homossexuais. Gente, não custa nada perguntar. Já que a gente está falando de diversos tipos de violência, nós não vamos falar só da violência com relação à cor de pele, a violência com relação a quem é pobre, não. Tem que falar também da violência com quem, por exemplo, com relação à religião, com relação à orientação sexual, né? Poxa, a pessoa se identifica daquele jeito. Pergunte como é que a pessoa quer ser chamada. Né? Não cabe a você dizer como é que a pessoa tem que ser chamada, não. Respeite. O respeito é a base de tudo. Tá bem? E conhecimento. Conhecimento e respeito. Respeito e conhecimento. Maravilhoso, Socorro. Seu depoimento aqui tá perfeito. Tem um comentário aqui do André, que colocou algumas abordagens usadas pelas colocação da palavra dirigida à pessoa são formas grotescas de ofensa por parte daqueles que, antes de tudo, não têm respeito por si próprios. Esse foi o comentário. Muitas pessoas aqui, às vezes, estão aqui sempre entrando, dando uma palminha. Tem pessoas que entram e saem para só dar o oi e depois saem para depois assistir quando ficar salva. Agora vamos para a terceira perguntinha. Que prejuízos sociais, psicológicos e econômicos podem surgir em decorrência do racismo? São muitos, né? Vamos pensar aqui em fatores, na questão mesmo individual, né? Uma pessoa que sofre racismo, ela fica uma marca psicológica muito forte nela, né? Para começo de história. Como eu disse a você, nesse meu exemplo, né? Que eu sofria na minha infância e outras situações que eu vivi na vida, como eu tenho uma característica de ser muito resiliente, eu botei para frente, né? E fiz disso uma escada, aprendi, me tornei mais forte. Mas a gente sabe que tem pessoas e pessoas, tem pessoas que são mais frágeis, né? E nem sempre conseguem lidar muito bem com isso. E aí a pessoa pode sim ficar, ter uma queda de autoestima, né? A pessoa pode ficar extremamente frustrada. Se for uma criança, né? Ela pode apresentar transtornos, né? Quem é da área aí sabe disso.
ela pode ter problemas em socializar com outras pessoas, ela pode ter problemas de aprendizagem, né? Problemas mesmo com o seu desenvolvimento. Então, são inúmeros os problemas, além dos traumas, né? Se a pessoa for mais adulta, ou mais adolescente, né? Então, assim, a pessoa pode ficar traumatizada, pode ficar marcado. Então, isso são alguns dos prejuízos psicológicos, né? Quando a gente passa para as questões sociais e econômicas, nossa, os prejuízos são inimagináveis, né? Como eu já disse antes, o racismo, cuja face mais dura vai ser mesmo a questão das violências, e essas violências, a face maior dela, digamos que a raiz estrutural maior dela vai ser a pobreza, né? A gente vai ter um prejuízo social que é imenso para o país, um prejuízo social e econômico. Mais de 100 anos em que, oficialmente, a população negra, né, a afrodescendente, né, a população escrava, aquela que estava escravizada oficialmente lá em 1888, ela foi oficialmente libertada pela Lei Áurea. Nós ainda não conseguimos sair desse ciclo de pobreza, de novo, por razões históricas, né? A gente vai ver, por exemplo, que a partir dessa lei, a gente vai ver um movimento de imigração, onde esses imigrantes recebiam terras e condições de trabalho para pegarem o seu pequeno lote e ali eles produzirem. A gente vai ter um apoio para pagar passagem, se bem que a situação dos imigrantes também não era lá essa coisa toda confortável, mas pelo menos eles tinham um início. E assim, quais foram as políticas reparatórias para a população negra pós-libertação? Nós não vamos ter isso, né? E aí, se a gente vai ver como exemplo o Rio de Janeiro, onde a gente vai ver a população que foi libertada, ela passou a trabalhar muito na informalidade, né? E tanto em Salvador a gente vê isso, como escravos de ganho, né? As mulheres se transformando em doceiras, porque isso já era uma ação econômica forte, ainda durante o período da escravidão, os escravos de ganho já eram uma forma, e os escravos de aluguel também. E aí, como eles já estavam no ramo do comércio, pós-escravidão, eles continuaram com isso, mas sempre na informalidade. E aí você vai ver esses negros ocupando, por exemplo, o pé do morro, as comunidades, e aí à medida que essa cidade do Rio de Janeiro e as grandes cidades, as capitais do Brasil, elas vão ganhando novos ares de cidade grande, essa população mais pobre, que morava nos cortiços, que morava nos barracões, que morava nas pequenas casas que eram os ex-escravos podiam construir, ela vai sendo afastada para os arredores, né? Para o pé do morro, e aí ela vai subindo o morro, e aí eles vão adentrando os interiores, e isso vai permanecer até hoje. É por isso que a grande população de quem mora nas comunidades, de quem mora nessas cidades satélites, de quem mora nas regiões metropolitanas, a grande maioria vai ser afrodescendente. É por isso que a grande maioria vai ser pobre. É por isso que a grande maioria dos pobres que estão presos também são afrodescendentes. É por isso que a minoria de quem está morando nos arranha-céus são brancos. É a história que nos conta, entende? E aí a gente vai ver esses prejuízos sociais se alastrando e sendo seculares. Mais de um século e a gente não conseguiu superar esse trauma do do período de escravidão e do período de pós-escravidão, das políticas indenizatórias que até agora não aconteceram. E o mais incrível é que ainda tem gente que se coloca contra as cotas, que são políticas reparatórias,
né? Uma tentativa de equalizar, né? Porque, na verdade, os ex-escravos, eles mereciam ter sido indenizados. E adivinha quem recebeu a indenização? Os donos. Não é interessante? Eles ficaram mais ricos, tá? E os pobres mais pobres. E aí você vê toda essa massa. E aí, na política, o que é que isso vai ser? Essa imensa massa de pobres ex-escravizados, e que hoje forma a imensa massa da população analfabeta, semi-analfabeta, desempregada, miseráveis, abaixo da linha da pobreza, é justamente a população que serve de massa de manobra política. Quando você pensa em eleger um político, é justamente essa população que vai eleger, que vai ser a massa que vai fazer crescer o bolo para eleger esse político, tá? Então, assim, são esses os prejuízos que a gente tem. E, de novo, se a gente melhorar a educação, se a gente traz mais conhecimento, mais empoderamento, a gente diminui o ciclo da pobreza e a gente diminui, consequentemente, esse ciclo de violência, tá certo? Ou as muitas violências decorrentes dessa pobreza, tá? Tá bom. Agora é a parte boa. Quais os caminhos e as possibilidades do combate e enfrentamento aos diversos tipos de violência que surgem em decorrência do racismo? Essa eu quero a ajuda também de quem está nos assistindo para deixar no comentário a sua resposta, porque eu estou fazendo essa perguntinha não só para a Socorro, mas também para quem está nos assistindo. Quero ler os comentários assim que a Socorro terminar de responder, para a gente ver aí as respostas, tá bom? Vamos lá. Na verdade, eu já dei todos os spoilers na minha fala todinha com relação a essa quarta questão, né? Bom, eu falo do lugar que me compete, né, meu bem? Eu falo para mim, que sou professora, que acredito na educação como um instrumento primordial de formação de consciência e de saída desse ciclo da pobreza, né? Olha só, quem sou eu? Eu sou uma mulher que saiu da zona rural, né? Eu moro até hoje na zona rural, digamos que eu não saí, né? Eu moro até hoje, eu saí, mas depois eu voltei. Eu nasci de uma família, a minha mãe, quando eu nasci, a minha mãe era mãe solteira. Então, as coisas tinham tudo para dar errado, né? Ela depois conseguiu um outro companheiro, mas eu já cresci nessa situação. Eu me casei com 15 anos, tive um filho e depois meu casamento não deu certo. Então, eu também me tornei mãe solteira. E ser mãe solteira também é muito complicado. Você já tem que começar a lutar a partir disso. Na minha época também era muito mais. Você tem que sustentar um filho. Durante o meu casamento, eu também sofri com relação à violência doméstica. E ele não me deixava estudar. Então, quando eu me separei, eu voltei para estudar. Então, eu quebrei um ciclo, eu comecei a quebrar os ciclos. E todos esses ciclos foram sendo quebrados pela educação. Então, quando eu estudei, né, eu até lembrei de uma música que eu recomendo para vocês. É do Washington Duarte. É o que tem tocado. Eu sou. Para mim, é o que tem, assim, se eu olhar no meu Instagram, tá lá. Eu sou a voz da resistência preta. E mais na frente ele diz, tudo começou a dar certo quando eu aprendi a me amar. Eu sou a voz da resistência preta, eu sou. É lindo, procurem lá, né? É o Washington Duarte. E aí, na minha vida aconteceu isso, né? Eu resisti a todas as formas de violência, à pobreza, né? Mas a arma que eu utilizei foi a educação, como diz Nelson Mandela. Todas as vezes que alguém dizia que eu não ia conseguir por ser mulher, por morar no interior, e eu consegui. Eu lembro que eu fui a primeira mulher da minha comunidade a comprar uma moto. E isso foi
eu acho que na década de 80, né? Ah, não, já era 90. E a minha família toda ficou chocada. Os homens da minha família ficaram chocados porque eu comprei uma moto, né? E eu comprei uma moto como símbolo de resistência, né? Eu podia ter comprado um carro, mas eu comprei uma moto, né? E eu sempre quis mostrar que sim, eu queria, né? Depois que eu me separei, eu lembro que eu consegui um noivo, eu fiquei noiva, e a Ave Maria era lindo, toda a minha família queria que eu casasse com esse rapaz, uau, né? Eu já tinha casado, já tinha dado errado, e eu ia casar de novo, estava noiva e tudo, e a coisa mais linda do mundo. 15 dias do casamento, eu terminei o casamento, aí pronto, a minha família detalhou logo, pronto. Realmente ela não quer prestar. Tá vendo? Ela terminou o casamento. Então, eu não ia ser feliz. Então, eu resisti de novo. Eu não casei e comprei a moto. Eu troquei o casamento por uma moto, tá? Então, assim, e depois, anos depois, eu consegui casar e hoje sou uma mulher extremamente feliz no meu casamento. Então, assim, a educação, ela me fez ver isso. Ela me mostrou os caminhos, ela me fortaleceu como mulher, ela me deu os meios de conseguir emprego digno, como professora, emprego digno, não gostei de trabalhar na prefeitura, vou estudar, vou passar no concurso do Estado, vou trabalhar, vou fazer minha casa, vou comprar meu carro, vou viajar. Nunca precisei sair daqui do Canhaçu para alcançar todos os meus sonhos. Hoje eu sou professora do Estado, eu terminei várias especializações, consegui terminar meu mestrado, estou perto de completar 50 anos. Eu sou um símbolo de resistência. E tudo isso, eu fugi desse ciclo de violência. Eu fugi de um marido violento. Eu fugi de uma família que achava que eu tinha que casar para agradar a eles e não casar para ser feliz. Eu fugi do estigma de ser mãe solteira. Eu fugi de todos os estigmas e eu fugi dessas violências e o caminho foi a educação. Então, eu penso que quando a mulher, quando o jovem, quando ele acredita na educação, ele tem uma arma para combater e para enfrentar os diversos tipos de violência que surgem em decorrência do racismo. Porque a gente fica forte. Além da educação, e a educação proporciona isso, é a gente se aquilombar, a gente se unir a outros, a gente se juntar a outros, que nem a gente está fazendo hoje. A gente está se aquilombando aqui. Somos poucos, mas outros vão assistir. A gente não está sozinho, não. Venham comigo. Venham se aquilombar. Venham se aldear. Eu também já passei por isso, boba. Um dia alguém já me disse que eu não era bonita porque os meus cabelos não eram lisos. E eu nem liguei. Eu sou linda. Eu sou maravilhosa. Se não for para arrasar, eu não saio nem de casa. Se você não acha, beijinho no ombro. Eu sou Maria Socorro Brandão Everton. E você? Quem é para me dizer quem eu sou? É isso. Ame-se. Cuide-se. Saia do ciclo de violência. Com ousadia, coragem, educação, autoestima e ajuda de outras pessoas. Era isso. É isso mesmo. Deixou aqui sem palavras. Parabéns, Socorro. Você, como você disse um pouco antes da sua fala, você é símbolo de resistência e a sua fala que transmitiu isso, e eu tenho certeza que não só para mim,
com seus relatos, você nos ensinou e mostrou também aí com o seu testemunho e a gente vendo aí o exemplo, né, também. Tenho certeza que você encorajou muitas pessoas. Encorajou tantas que teve até um comentário aqui do Jamilson que falou assim, ó, eu sou lindo, quando você está falando. Simone comentou aqui também. Buscar novos conhecimentos, acreditar que você é capaz, educação e a nova base. Olha aí, a nossa resposta aí que eu pedi no começo da perguntinha ali. Na pergunta antes de você responder. Isso mesmo, viu? Teve um comentário aqui também. A Simone também acabou de lhe parabenizar. Parabéns, Socorro. Realmente, parabéns. Merece muitos parabéns. O André também comentou, falou que as políticas, por mais que mudem com o passar do tempo, ainda está longe de conseguir para reparar essa grande discrepância existente até a atualidade. Conhecimento e educação é a base para tudo e toda a mudança. Obrigada pela participação de todos. Muito obrigada mesmo. Parabéns, uma pessoa de muita garra e empenho, carismática e vencedora. Assim comentou o nosso amigo André aqui, para você, Socorro. Então agora vamos para as considerações finais, agora é a época dos comentários. Vamos deixar chegar mais comentários, assim que for chegando eu já vou lendo, tá bom? Socorro, eu quero lhe parabenizar mais uma vez. Eu tô sem palavras, lhe parabenizar, agradecer por você ter aceito o nosso convite, por você ter maravilhado a nossa tarde de hoje, tá? Com essa live maravilhosa. Ainda bem que ela vai ficar salva para a gente assistir, outras pessoas assistirem também, porque algo assim precisa ser compartilhado, precisa ser vivido e é uma emoção muito grande. Eu mesmo fico muito feliz em poder estar aqui fazendo essa entrevista com você. Que pena que a nossa adolescente não teve probleminhas aí com a internet, não conseguiu entrar, mas eu tenho certeza que ela está assistindo, ela sempre está mandando mensagem aqui, sempre estava chegando, dizendo, estou acompanhando, Rafa, não estou conseguindo acompanhar mesmo na live, mas eu estou acompanhando aqui, tá bom? Então, eu fico muito feliz, muito obrigada mesmo por tudo, e agora eu vou deixar você com as suas considerações finais para a gente tirar aquela print e depois a gente fazer o encerramento da live, tá bom? Bom, gente, as minhas considerações é simplesmente dizer para vocês que como professora, né, eu me sinto muito feliz em poder participar, né, de momentos como esses. Eu sou professora, eu acho que eu sou professora 24 horas por dia, né, eu gosto de ser professora, eu gosto de ser professora de história, eu não sei, assim, se é missão ou... Mas, de alguma maneira, eu acho que a vida, ela me encaminhou para isso. Eu tenho muito orgulho da minha história, né? É uma história de sofrimento, sim, por que não dizer? Mas a gente não pode parar no sofrimento, né? Quando a gente fala de racismo, de violência, né? A primeira coisa a pensar é sim nas dores que isso causa, mas é também pensar na resistência e na resiliência que a gente pode ter a partir disso. Que é não baixar a cabeça, que é procurar ajuda, né, toda e qualquer violência que for, e que há caminhos, sempre há caminhos e possibilidades, né? E eu queria finalizar lendo para vocês um trechinho dessa música do Washington Duarte e pedindo para vocês, depois eu vou até partilhar aqui no ambiente de vocês. Ele diz assim: tão pequeno e tão sensível ao toque do abusador, logo cedo definido pela voz e a sua cor,
esquecido pelo pai e mãe que fez e não criou, mas agradecido a Deus por sua avó e seu avô. Marginalizado e só, por não ser mais um igual, incapaz de ver beleza em seu corpo natural. Endeusava o branco por não ser o padrão real, mas compreendeu que o mundo, seu tentar, nunca faz mal. Eu sou a voz da resistência preta, eu sou quem vai empretar minha bandeira. Eu sou, e isso ninguém vai mudar. Tudo começou a dar certo quando eu aprendi a me amar. Seu nariz é lindo, preto. Sua boca é linda, preta. Seu cabelo é lindo. Sua cor é linda. Tudo começou a dar certo quando eu aprendi a me amar. Ame-se. Valorize-se. Obrigada. Você deu um show, tá dando show até os últimos momentos, do início até o fim. Então, Socorro, eu só tenho mesmo a agradecer, tá? E é isso. É um trecho mesmo de uma música muito bonita. Todos devem escutar, conhecer mesmo. E agora vamos para a nossa print, para a gente marcar esse momento através de uma foto. Só um minutinho. Deixa eu me arrumar, né? Vamos lá. Depois de um dia de trabalho, os cachos crescem. Vamos. 1, 2, 3 e... Prontinho. Então é isso. Gratidão mesmo por você ter aceito o convite. Por essa parceria. Saiba que pode contar com a gente. E pode ter certeza que você vai ser convidada para próximas lives, viu? Tá bem, querida. Muito obrigada. Você é ótima mediadora, tá? Me senti muito à vontade. E olha que eu não sou muito desse negócio de live, não, mas acho que até que eu consegui driblar bem o nervosismo. Com certeza, viu? Você tá aí super espontânea. Nem parece que você estava nervosa. Se você estava disfarçando, parabéns. E muito obrigada. É porque quando a gente fala daquilo que vem do coração, fica mais fácil, né? A gente até se esquece que estava conversando à distância. Com certeza. Mas muito obrigada mesmo. E é isso aí. Pode contar com a gente sempre. E a gente fica muito feliz em saber que você ficou à vontade, que você fez por você ter gostado. E com certeza, viu? Emocionou muitas pessoas aqui. E essa live aqui vai ficar salva. Compartilhem vocês que estão assistindo. E é isso. Tchauzinho, um beijo, fique com Deus e até mais. Tchau, gente. Axé. Tchau. Resistência, sempre. Resistência. Eu sou a voz da resistência. Seja você também. Isso mesmo. Tchau, gente.